Olá, gente, bom dia. Eu sou Solange Arruda. Eu venho num projeto, ajudando mulheres a criarem acessórios em crochê encantadores e a ganharem dinheiro com eles, com os crochês que faz, com acessórios em crochê que fazem e que amam, né? Bem-vindas a essa live. Hoje o tema da nossa live é fazer crochê não dá dinheiro. Será que fazer crochê não dá dinheiro? Eu escuto isso algumas vezes. E aí eu pergunto, qual é o crochê que você está falando que não dá dinheiro? Porque o crochê que eu conheço, o acessório em crochê que eu conheço, que eu divulgo, que eu ensino, que me possui, que eu amo e que eu vejo já uma legião de mulheres amando esse crochê, sim. Esse crochê, ele dá dinheiro, ele pode ser a sua renda principal, ele pode ser a sua renda auxiliar, complementar, a depender da decisão que cada pessoa toma no seu caminho, tá? Ana, que bom você aqui, seja bem-vinda, todas bem-vindas, tá? E aí você pensa, aí você pode dizer assim, ué, será? E como é que eu decido que o que eu faço pode dar dinheiro? Aí sim, aí a gente vai parar e pensar. Primeiro, contextualizando um pouquinho. O crochê é uma técnica muito antiga, é uma técnica detalhista demais, de trabalhos minuciosos que a gente sabe que eles são e que a gente pode extrair desse crochê uma delicadeza muito grande, uma riqueza de detalhes muito grande, a depender da forma que a gente utiliza no acessório de crochê. O acessório de crochê, quando você pega um acessório e você resolve realmente fazer dele um trabalho delicado, você consegue muito resultado, tá? E aí você também consegue rentabilizar com ele. Aí você me diz, né? Aí muitas pessoas dizem, mas eu faço um monte de suplá, por exemplo, e eu vou guardando, e esse suplá não sai, e aí eu vou me convencendo de que, poxa, o crochê não tem alternativa. Muitas vezes o que você não visualiza é que você podia ter uma estratégia mais interessante. Tem muita coisa em crochê que você fica olhando e você vê a mesmice, que você não vê variação. E aí por isso você fica acumulando material em casa. Então a minha proposta é essa. Você já parou para pensar que com os mesmos pontos, com as mesmas técnicas que você já utiliza, você pode fazer outro tipo de produto, ao invés de você acumular muitas vezes um suplá, ou você às vezes acumular bonecos, que hoje a gente vê muito, né? Você tem muito boneco com amigurumi, tem muita gente que ganha dinheiro com eles, mas tem pessoas que relatam, eu vou fazendo e vou guardando, e vou fazendo e vou guardando. Eu proponho que o acessório em crochê ainda é um segmento muito menos explorado. Que no acessório em crochê você tem um contingente muito grande de pessoas interessadas naquilo que você tem para fazer. Eu estou vendo aqui agora, entrou na live a Marlene, que mora no Rio, é uma aluna do curso Crochê de Valor, e ela está sempre me relatando das oportunidades que ela tem de mostrar o trabalho, o resultado que ela alcança. Como é que uma mulher se encanta, enlouquece quando olha o que ela tem, né, oferecido em termos de acessório feito com a técnica do crochê. Então, um acessório que você realmente consegue imprimir nesse trabalho, a delicadeza, a inovação, que também não é, gente, não é qualquer, só porque você fez um colar de crochê, ele já é potencialmente uma peça que vai interessar. É lógico que não é assim.
Claro que para você captar uma cliente especial, porque a cliente é especial, eu já diria, a pessoa que usa, adota o trabalho manual, que faz a opção de usar uma peça feita à mão, uma peça feita em crochê, um crochê delicado, elaborado, minucioso, ela já está mostrando que ela é uma pessoa especial. E qual é o problema quando você para fazer um acessório e você muitas vezes fala assim, eu não sei para onde eu começo. Por onde é que eu começo, Solange? Porque a vida inteira eu sempre fiz toalha, por exemplo, né? Eu mesma tenho na minha equipe, na equipe que me ajuda, pessoas que nunca tinham feito nada menor, nada que fosse para uso, né? No corpo da mulher, no look da mulher. E aí, como é que eu faço? Como é que se eu faço um centro de mesa, que é um trabalho que é muito maior, ele, né, ele tem 1 metro, ele tem até mais, né, 2 metros. Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Esse é muito delicado, esse é muito pequenininho, eu acho que eu não dou conta. Né? Às vezes eu escuto isso. E aí eu diria o seguinte, a gente não dá conta daquilo que a gente nem tenta. Quando a gente tenta, a gente muitas vezes se surpreende com o resultado daquilo que a gente é capaz. Então, eu diria, a primeira coisa que você precisa lidar é com a sua própria dificuldade de começar. Quantas vezes eu mesma já vivo, né? E a gente sabe que todo mundo vive isso. Quando a gente tem uma ideia, ou quando a gente fica com vontade de alguma coisa, de fazer alguma coisa, de vencer algum limite, e que a gente nem tenta, o que vai acontecendo? Vai virando um bicho na cabeça da gente, a gente vai aumentando as coisas. Ah, não, mas se eu for fazer, eu posso não dar certo com a agulha. Ah, aquela linha, ela é muito fina. Ah, eu não vou saber combinar aquelas cores. Ah, Solange faz, fica tão bonito, mas eu não vou conseguir. Então, você vai começando a criar um monte de fantasia na sua cabeça. E você só vai poder saber o que você consegue e o que você não vai conseguir você fazendo. E aí volta a questão, como é que eu vou realmente ganhar dinheiro, acreditar no crochê, se eu encho a minha cabeça de coisas que não existem, de coisas que eu preciso experimentar. Então eu convido, você tem que experimentar, a fazer realmente, usar a técnica que você já tem, porque muitas pessoas já têm a técnica. Você tem que primeiro experimentar um conhecimento que você já tem, onde você vai adaptando, aí você vai vivendo a experiência e aí você vai ter os resultados. E eu tenho certeza que você vai se surpreender muito com o que você é capaz. E quando você realmente fica segura e fica apta a fazer as suas peças, aí sim. E aí nessas peças você vai cada dia mais, gente, porque não é tudo de uma vez, a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo as características da gente, os comportamentos da gente. Quando você vai realmente amadurecendo, você vai driblando esse medo que você muitas vezes tem do novo, de usar uma agulha, de usar uma outra forma de você tecer, onde você vai privilegiar o que é mais prático, o que tem uma lógica, onde favorece e facilita o resultado do seu trabalho. Quando você olha uma peça como essa, né, você está vendo, aqui são pontos altos, com correntinhas. Qualquer pessoa que está nessa live aqui, que está vendo isso, está vendo que aqui não tem nenhuma pegadinha, vamos chamar assim. Aqui são pontos que você conhece, né?
Com esses pontos que você já conhece, você pode criar um outro design. O que da questão está aí. Com o que você já tem, você criar uma nova forma através de um outro olhar que realmente veio agregar ao crochê, a essa técnica milenar, uma forma mais objetiva, uma forma mais simples de você fazer a mesma coisa. E um trabalho que ele fica pronto, ele tem começo, meio e fim. Ele vai mais rápido do que você ficar fazendo uma toalha de crochê, um pano de cobrir liquidificador, né? Um tapete de banheiro que leva muito mais tempo. E aí, além disso, além de você ter um resultado muito mais rápido, uma peça concreta, é uma peça que ela vai para a rua. Você não vai guardar dentro de casa, que a pessoa, para ver aquilo que você fez, ela vai ter que ir lá na sua casa. Se for um tapete de banheiro, ela vai ter também que pedir para ir ao banheiro para ver o que você tem. Então vejam quantas vantagens você tem em você realmente aprender a fazer uma peça que você pendura em você, que você pendura em outras mulheres e que essas mulheres vão para a rua. Vejam bem o nível, a facilidade muito maior de você realmente criar um trabalho, criar inclusive o seu nome mesmo, a sua projeção, né? E mais, você fazer alguma coisa que você vai ter outras pessoas para te divulgar, né? Que vai divulgar aquilo que você faz. Isso né? Então, isso amplia muito o leque de possibilidade de quê? De ganhar dinheiro. Então, essa ideia, quando eu escuto isso, Solange, eu vou desistir do crochê, porque eu faço, essa semana mesmo eu ouvi de uma pessoa, mas eu faço minhas peças e elas eu moro num lugar onde as pessoas não compram, né? Nada do que é feito de crochê. Eu fico sempre de orelha em pé. Será que não compram mesmo porque não querem comprar? Ou será que as pessoas não estão comprando o que você faz de crochê porque você não está ainda conseguindo fazer um produto interessante, fazer de uma forma que realmente cresça os olhos, encha os olhos de quem vê? Porque quem vê um acessório desse encanta. Aqui na live está a Giovana, que é aluna do curso, e colocando. Lindo este colar. Como sempre, combinação perfeita de materiais, né? Que na verdade essa é um outro ponto importante que a Giovana está colocando aqui. Um acessório em crochê, ele não precisa ser só crochê. Ele se torna mais interessante quando você consegue justamente aliar outros elementos, né, que dão aquele crochê como uma moldura. Eu aqui nesse colar, eu não só tenho crochê, aliás, se eu pensar no que eu estou mostrando aqui para vocês, o que eu menos tenho aqui é crochê, mas o crochê é a cereja do bolo. Aqui eu tenho outros materiais, ó, que você tá vendo, eu tô vendo argolas, tá? Aqui tem argolas, aqui tem um fio, né, de algodão. Então aqui tem outros materiais que eles dão base, como uma moldura, como um quadro, como uma peça de arte, que é o que é uma peça dessa, para essa peça de crochê. Então aí você até vê que você vai parar o seu tempo e você vai fazer um acessório de crochê, e ele não é só crochê, ele tem que ser assessorado a outros elementos que vão enriquecer e junto com ele vão fazer realmente, vão criar de fato uma peça de design, uma peça de design que está aliando uma técnica antiquíssima que é o crochê, mas está dando a essa técnica uma cara nova, uma cara contemporânea, uma cara que valoriza, né, aquilo que você fez, que você parou para treinar não, gente, tramar, tá? Então eu
Agora me lembrei de quando eu comecei a fazer crochê há muitos anos. Eu tinha em torno de 14 anos e eu ficava olhando naquele tempo o que tinha de produção do que eu fiquei fascinada quando eu conheci o crochê. Mas eu ficava olhando naquele tempo, como hoje eu ainda vejo coisas que eu fico assim, vixe, como é que a pessoa gasta o tempo dela, gasta o dinheiro dela, gasta a vontade dela de fazer uma peça, de usar, de enfeitar, muitas vezes a casa. Realmente eu via muito sempre crochê em casa, como vejo ainda muito hoje, né? Eu que resolvi pegar outra bandeira, resolvi arrancar o crochê da casa e colocar na mulher estilosa, na mulher antenada, na mulher que quer se mostrar diferente. É para essa mulher que eu estou trabalhando, criando, mirabolando a minha cabeça. Naquele tempo lá com 14, 15 anos, eu pensava, meu Deus, como é que gasta tanto tempo, né? Gasta tudo isso, essa vontade, esse empenho e conclui com uma peça que eu fica guardada em casa. Às vezes é até bonita, a gente tem coisas lindas em crochê, mas também tem coisas feias, eu mesma não gosto de um monte de coisa. E eu escuto isso de outras mulheres, Deus me livre de usar aquilo. Deus me livre de botar aquilo na minha casa, no meu banheiro, na minha cozinha, e em mim então nem pensar. Então eu escuto muito isso. Então, por isso que eu falo, gente, vamos pegar esse mesmo conhecimento que você já tem, tá? E vamos fazer dele uma coisa interessante, porque o crochê é muito potente. A gente tem como fazer isso. E tem como fazer isso sentindo prazer, sentindo amor pelo que você faz. E ganhando dinheiro com isso, sim. Comercializando, porque existe um público ávido por peças interessantes, diferentes, diferenciadas. Existe um público grande, às vezes a gente não está enxergando. Que existem pessoas que dão tudo para hoje fazer um look, hoje botar uma peça dessa e sair as outras pessoas falarem, nossa, onde é que você comprou isso? Onde é que você arrumou isso? Né? E existe uma gama de mulheres que tem essa vontade de fazer a diferença, de se mostrar diferente. Então, enquanto muitas vezes você está aí acumulando os seus paninhos e guardando e dizendo isso, eu não tenho para quem vender, na minha cidade ninguém usa as peças que eu faço. Eu questiono, eu acho muito difícil uma cidade inteira só ter pessoas que não valorizem, não gostem e não queiram uma peça de crochê. Eu acho mais fácil que você esteja fazendo as peças erradas ou fazendo as peças de um modo errado, fazendo peças que muitas vezes não são interessantes ao olhar do outro. Se você está me dizendo que o que você faz não encontra compradora, é porque você está fazendo isso para vender, você tem esse interesse. Então, a compradora existe. Muitas vezes a vendedora, a fazedora do crochê que não está sabendo fazer a leitura daquilo que a pessoa que quer comprar, a cliente dela, ou a pessoa que gosta do trabalho manual, que gosta do crochê, quer adquirir. Porque quando você consegue fazer a leitura e você realmente consegue trabalhar em prol de criar um acessório diferente, um acessório que não seja popular, que você não veja em qualquer lugar, que ele tenha uma harmonia com o modelo, com as cores que você usa, com a proposta que você tem. Acessórios que atendam a vários tipos de mulheres. Todas as mulheres não são como eu, que colocam um colar desse e acham o máximo, e tá achando lindo. Tem mulheres que gostam de coisas menores, gostam de detalhes mais delicados, vamos dizer assim. Eu acho delicado, agora é grande, nem toda mulher é. Então, se eu quero
realmente fazer um acessório e que esse acessório tenha receptividade, eu também vou ter que ter um leque de opções para mostrar para essa cliente. Eu não posso fazer, não, eu, Solange Arruda, gosto desse tipo, só vou fazer desse tipo, porque aí eu só vou estar olhando um tipo de mulher, eu não vou olhar outras mulheres que, de repente, esse é nude, a pessoa pode gostar de um mais colorido, ou pode gostar até dos dois, assim como eu gosto dos dois, né? Mas a pessoa pode, digamos, não, eu uso colar, mas eu uso um colar, eu não gosto de colar que me pega aqui, eu gosto de um colar que ele desce mais, né? Aí eu tô com essa pulseira aqui, aí a pessoa diz, ah, eu gosto de pulseira, mas poxa, essa sua pulseira é muito larga, eu não gosto, não tem problema, né? Eu tenho que ter a mais larga e eu tenho que ter a menos larga, porque tem outras pessoas que gostam, então, o que eu puxo aqui de vocês é, ao invés da gente ficar, muitas vezes, isso é muito comum, da gente em várias áreas da vida e no trabalho também, a gente ficar só reclamando, ah não, eu já estou desanimado, vou desistir até de fazer crochê, porque assim, ó, não interessa a ninguém. Tem um monte de gente aí ganhando dinheiro com crochê, com acessórios com crochê, né? Tem um monte de gente, então o que é que essas pessoas estão fazendo que você ainda não entendeu e que se você fizer, você também pode evoluir no seu trabalho. Então não é uma questão de desistir, muitas vezes é porque você precisa dar tanta importância à sua técnica, à sua prática específica do crochê, como precisa também dar importância em para que eu estou fazendo isso? Quem é que vai adquirir isso? Quem é que vai gostar? Qual é a faixa etária dessa pessoa? Né? Essa mulher que eu estou criando para ela trabalha fora? Ela trabalha em quê? Não, não trabalha. Ela faz então o que na vida dela? Então, junto com o trabalho que a gente desenvolve, o trabalho manual, né? Quando a gente realmente visualiza que aquilo que a gente está fazendo, ele tem um outro alcance, ele pode sair de dentro da casa da gente ou do ateliê e interessar a outras mulheres, a outras pessoas. Então, existem outras questões que a gente precisa se dedicar, e uma delas é olhar para fora, olhar o que interessa a esse tipo de pessoa que gosta dessa linha de trabalho que você faz, né? Que são pessoas que valorizam o que é diferente, o que é exclusivo. Uma peça feita à mão é uma peça que, a depender de como você trabalha ela se torna uma peça exclusiva. Eu digo a depender porque às vezes a pessoa parte para pegar agulha e linha, mas ela parte para reproduzir tudo que ela vê. E muitas vezes ela só reproduz coisas que são repetidas muitas vezes. Aí se você faz isso, você também aí perde aquela característica inovadora que você pode dar ao seu trabalho. Então, se você parte para fazer peças que realmente encantem, que mexa com a vontade da pessoa que vê, puxa, já pensou eu usando um colar desse? Não é esse, é um colar bonito, bem feito, aquele que capta o seu olhar, porque cada mulher, cada pessoa tem a sua vivência, a sua história, os seus costumes, o seu gosto. Então, esse trabalho de sensibilidade, de eu olhar para fora e eu ver quem eu vou atrair agora, né? Eu uma época eu até hoje tenho uma loja, que eu tenho essa loja em casa, mas eu tive uma época que tive a loja na rua e eu me recordo que passava as clientes e às vezes me avisavam, ó, Solange, estou indo aí. E eu já fazia de propósito, estratégia de vendedora, eu já dava uma olhada, né, naquilo que eu tinha disponível naquele dia, e eu já sempre fazia questão de fazer uma exposição especial, né, na loja. A gente, quando vende, a gente tem também que dar importância, como a gente expõe aquilo que a gente faz,
E aí eu já deixava meio que mais visível uma bandejinha com um colar, dois, um colar e uma pulseira, um colar e um brinco, que era um gosto que eu achava que ia atender àquela pessoa, porque quando você vai, né, atendendo as pessoas, desenvolvendo o trabalho, você acaba conhecendo quem já, né, quem já é cliente mesmo. Estou vendo uma cliente aqui que passava por essa loja, que é a doutora Estela. Que bom te ver aqui, doutora Estela. E acontecia muito de dar certo, é como se fosse uma sugestão, só que uma sugestão sem ser dita, né? Estimulada. Então acontecia muito de eu conseguir captar, assim como você também, quando vai desenvolvendo também esse olhar, essa sensibilidade, esse entendimento que o que você faz tem que te agradar, até porque interfere no trabalho da gente, a gente gostar do que está fazendo. Eu mesma não consigo fazer uma coisa que eu diga, isso vai ficar horroroso. Eu não sei se alguém aqui consegue, eu não consigo. Se eu não apostar naquilo que eu estou fazendo, vai nele. Porque o que é feito à mão, leva junto o coração, leva o coração da gente, a aprovação da gente por aquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu desenvolvia aquelas peças já pensando na pessoa, e é importante a gente olhar para fora, não olhar só para dentro, porque eu como pessoa tenho um gosto, né? Tenho as minhas escolhas, mas quando eu realmente quero comercializar aquilo, ou às vezes eu nem quero comercializar, comercializar é parte, mas às vezes você faz alguma peça para presentear alguém, não é nem uma comercialização, mas você quando presenteia, também quer agradar a pessoa. Então você precisa olhar o jeito daquela pessoa, o que ela costuma usar, como ela costuma se ornar, para que isso seja indício para que você acerte. Qual é o problema que você pode ter se você não tem essa prática? É você fazer um monte de coisa que só de repente só reflete o seu gosto. Entendeu? E qual é o problema se só reflete o seu gosto? Porque um monte de outras pessoas com outros estilos, com outros gostos, podem não se adequar àquilo que você faz. Então, gente, antes da gente ficar muitas vezes botando na cabeça, mas o que eu faço ninguém compra. O problema é a minha cidade, o problema é que as pessoas que eu me relaciono são cafonas, que é até uma defesa que a gente tem muitas vezes. A gente tem a tendência a colocar nas outras pessoas o problema e às vezes nem tem problema. É só uma questão de ampliar um pouco o foco do olhar, né? Porque uma parte é você fazer o acessório, aí é claro, você vai fazer o acessório com cuidado, procurar, tá sempre dando um toque especial a ele, porque isso é básico pra gente realmente agradar com o acessório em crochê. Mas além de a gente fazer um acessório ok, o melhor que a gente conseguir com acabamento de primeira, interessante, é a gente olhar para ver para quem a gente está oferecendo, né? Oferecendo aquilo. Por exemplo, eu vou fazer um evento onde eu sei que eu vou ter um monte de mulheres e que aquelas mulheres são mulheres que, por exemplo, são mulheres que trabalham com arquitetura, com engenharia, que vivem em obra, que está para cima e para baixo e que se movimentam muito. Aí, por exemplo, esse é um dado importante. Com certeza esse é um dado importante quando eu for selecionar o material que eu vou levar para elas. Por exemplo, se eu for levar um colar, movimenta muito para cima, para baixo, ela pode se enganchar naquilo. Eu devo pensar nisso. Olha, no trabalho dela, ela se movimenta muito. Então, um colar muito longo pode não ser muito interessante para a prática dela. Outra coisa que eu posso pensar, não, esse evento é em Maceió. Aí, por exemplo, um colar como esse, ele tem um cordão que ele passa aqui. Então, lógico que um cordão, ele esquenta um pouco se você usar ao ar livre, né?
ele é mais adequado para um lugar refrigerado, um lugar. E eu digo, não, vou levar, eu fiz uns colares de cordão e eu vou levar para aquelas mulheres lá daquele evento hipotético, né, que eu criei aqui, para aquelas engenheiras, para aquelas arquitetas que eu acho que vai. Será que não tem um outro tipo de peça que possa fazer uma aliança melhor nesse momento? Então essa visão, ela é mais do que só eu fazer o crochê. O crochê é básico, é ponto pacífico. O meu acessório, ele tem que estar ok, ele tem que ser interessante, ele tem que ser bonito, ele tem que ter um acabamento primoroso, tá? Tudo isso tem que ter, mas eu tenho também que estar com o foco e o olho na pessoa que eu vou mostrar, porque senão de repente eu tenho uma linha de trabalho e eu pego justamente a linha de trabalho que não é interessante para aquele tipo de público. Então é importante a gente pensar nisso. Deixa eu ler aqui algumas colocações que eu já vi que chegaram e eu não falei nada, tá? Otília, como prática quando vamos fazer nosso trabalho? Não entendi a sua pergunta. Bota aí de novo, por favor, Otília. Ter um olhar observador e um exercício que precisamos ter. Eu acho que é complemento. Tá, ter um olhar observador e um exercício que precisamos ter quando vamos praticar o nosso trabalho, tá? É isso aí, o olhar tem que estar sempre observando muito, né? A gente tem que estar, é um exercício de olhar para dentro e olhar para fora. Amo seus trabalhos maravilhosos. Obrigada, Elaine. Que bom. Asílio, todas as peças artesanais são únicas, não são feitas em série. Cada momento da confecção e criação é único, e isso é muito importante, que a gente tenha de fato essa consciência, né? Que o que é feito à mão, ele traduz uma técnica, né? Mas ele traduz também muito da sensibilidade da gente, do olhar, da crítica da gente, e isso fica dentro do trabalho, né? Quando eu paro para criar ou fazer mais uma vez a mesma peça, que a gente não cria todas as peças que faz, é lógico, a gente tem alguns modelos, e aqueles modelos são, vamos dizer, os carros-chefes da gente, né? Lógico que de tempos em tempos a gente também vai criar, porque a gente tem que oxigenar o trabalho da gente. Mas quando eu paro para fazer aquele trabalho é único, e eu tenho que realmente estar inteirada disso, consciente disso, porque quando eu falo, mas eu não vendo aquilo que eu faço, muitas vezes por trás dessa fala tem muita atitude da gente que não está colaborando com o trabalho que a gente está tecendo. Então, fazer um crochê encantador e que a gente goste e que a gente venda, ele tem que traduzir também esse amor que a gente tem pelo que a gente faz. E muitas vezes a gente, por pequenos detalhes, a gente negligencia isso, mas não percebe. Então, eu diria isso, que para que realmente você tenha o êxito que você quer no trabalho, você tem que juntar tanta técnica, e nessa técnica o ambiente que você está. Por exemplo, eu falo direto, eu não consigo fazer crochê se eu tiver chegado da rua e tiver esbaforida. Eu não consigo. Por quê? Porque exige um esvaziamento, uma calmaria, eu preciso tomar um banho, eu preciso entrar num estado tal que favoreça que aquele trabalho se desenvolva com prazer. Porque perpassa o trabalho da gente o prazer, o gosto. Se eu tiver afobado, às vezes eu estou com todas as condições ideais e por algum motivo naquele dia eu não estou legal. Então eu começo a fazer, por exemplo, a harmonização das minhas cores e elas não conversam. Eu não gosto, eu não vou me convencendo. Fazer um acessório bonito é um trabalho de convencimento, é como se você fosse
propondo e aprovando ou não aprovando. Se eu estiver num dia onde eu proponho e eu não vou aprovando, eu já entendi, ou em um momento, não quer dizer um dia, em um momento onde eu já estou tentando e a aprovação não vem, então isso é um sinal. É daqueles sinais que você tem que ficar alerta. Poxa, eu acho que esse momento não está sendo um momento que está fluindo. E às vezes você parar um pouquinho e dar um tempo, mudar os ares, nem pensar mais nisso, isso é o suficiente para você voltar em outro momento melhor. Então, vejam que fazer um crochê que encanta e que te faz bem e que você faz com amor é muito mais do que você pegar uma agulha e uma linha e sair fazendo ponto alto, ponto baixo, correntinha, meio ponto, né? É muito mais. Então, o ânimo da gente, a predisposição para o trabalho, ele também conta, tá? Então, às vezes eu vejo gente, já vi gente até aqui, uma vez eu vi um rapaz na feirinha do artesanato em Maceió, fiquei impressionada, que ele pegava a agulha e ele aqui, ó, olhando para mim, eu fiquei boquiaberta. Meu Deus, como é que consegue fazer isso assim? Ele conseguia realmente, mas aí eu paro e penso, será que a pessoa, para fazer um acessório como esse, consegue fazer tchan, 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 tchan? Eu não consigo achar, né? Eu estou sempre falando para as alunas, ó, é bom, tem gente que tem o hábito de fazer crochê, fica vendo televisão, nada contra, mas eu tenho dificuldade. Eu até já fiz, viu, gente? Tinha tempo que eu fazia crochê olhando televisão, hoje eu não consigo mais, eu mudei muito também o meu trabalho. Quando eu fazia crochê, olhando bem televisão, eu pegava um fio e ia com ele embora. Hoje a gente tem num só, deixa eu ver se eu tenho, deixa eu mostrar um aqui. Hoje, veja só, um colar como esse. Você veja que aqui, em cada peça dessa, eu tenho 7 carreiras de linha. Então, eu tenho uma troca constante de linha, eu tenho o início e o acabamento do trabalho. Então, como é que eu consigo? Eu não consigo. Se alguém aí conseguir, vocês me falam. Eu não consigo fazer esse trabalho vendo televisão. Não mesmo, tá? Deixa eu ver aqui, Giovana, toda já li, né? Que bom. Deixa eu ver mais, viu, gente? O que mais que eu tenho... Gostaria de acrescentar aqui com vocês, porque já está chegando já está chegando ao fim, tá? Bom, eu queria, para ir fechando, né? Não dá mesmo, né, Elaine? Eu não consigo, não, honestamente. Eu tenho essa limitação. Ou é que nem o ditado, ou assovio ou chupa a cana. Eu não dou conta. Ó, Rosilene também não. Eu não dou conta de fazer um trabalho desse e ficar lá vendo televisão. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra, né? Que bom, então já vi que eu não sou sozinha. Otília também, né? Não consegue, né? Várias alunas aqui, que beleza. Tá a Marinilce também, tá a Elane, que coisa boa. Ixi, Edith, que coisa boa. Edith colocou aqui, cada peça é exclusiva, jamais se poderia fazer outra igual. Isso valoriza, com certeza. Muito importante isso que você colocou, né? Então, voltando para o tema da live, será que eu consigo fazer crochê e ganhar dinheiro com ele? Né? Será? Claro que você consegue. No momento em que você consegue realmente fazer um crochê, que ele finalize com as etapas dele todas concluídas com qualidade, que ele seja uma peça realmente que tenha um design, que seja interessante, que não seja aquilo que você vê em qualquer lugar, não seja um monte de correntinha, e que você não está vendo qual é o mais daquilo. Para a gente realmente conseguir vender, a gente tem que fazer algo que seja mais, que ele tenha o lugar dele. Esse a mais e esse que tem o lugar dele, eu tenho certeza que você vai conseguir vender. Porque eu estou nesse segmento há 15 anos e eu tenho acompanhado pessoas que estão fazendo esse crochê há menos que um ano e que estão comercializando
o que estão fazendo. Então, que o acessório em crochê, com ele, você pode ganhar dinheiro, que você pode fazer ou sua renda principal, ou uma renda extra, eu tenho absoluta certeza disso. Agora, aí eu provoquei e quero que você reflita. O crochê que você faz, ele realmente é um crochê que encanta? Ele é aquele crochê que quando você vai à rua, se for um acessório, a pessoa chama para você, porque é desse crochê que eu estou falando. Esse crochê, ele realmente ele é potente, ele vai te trazer muitas surpresas, tá? Ou você está falando de um crochê, que ele é com fio grosso, que ele fica escondido, que para a pessoa ver é uma dificuldade, porque ele não se amostra. Eu estou falando do acessório amostrando, o acessório que salta aos olhos. Hoje de manhã eu li de uma aluna, a Adriane, que mora em Salvador. Ela disse para mim, ontem eu fui à Caixa, acho que foi a Caixa que ela falou, porque são muitas mensagens, às vezes ou alguma coisa não fica. Mas o teor é que ela ontem foi à rua e estava usando um acessório e foi comentário geral. Então, assim, esse acessório, você ganha dinheiro com esse acessório? Ganha sim. Você fazendo esse acessório trabalhado, diferenciado, para uma mulher que quer um novo jeito de se mostrar com crochê, porque esta mulher existe. Ela quer se mostrar especial, ela quer se mostrar única, ela não quer ser igual a ninguém. Igual a ninguém, ela quer que aquilo que ela use represente o gosto dela, a maneira dela olhar o mundo, a forma que ela quer expressar aquilo que ela gosta, concorda, indica. Essa mulher, ela existe e essa mulher está esperando o acessório certo para ela desfilar, tá bom? Eu acho que era isso que eu queria deixar hoje para vocês, né? Confirmar essa premissa de que realmente o acessório em crochê, ele tem o potencial de venda sim. Agora depende muito da gente, de como a gente faz, né? De como a gente capta, de como a gente mostra aquilo que a gente faz. Aí a gente encontra sim. Fazer e guardar, esconder, não vai trazer ninguém. Mas quando você faz o que é bem feito, o que é bonito, né? O que tem uma forma especial e diferente de se mostrar, eu tenho certeza que você vai ter grandes alegrias. E você também, né, se tiver dúvida, você coloca em você e sai desfilando por aí. Depois você vai me dizer como é que foi usar um acessório bem feito, bem bolado, criativo, né, feito com paciência, com cuidado, né, com aquele carinho, com aquela dedicação. E aí você vai, joga ao mundo e vai colher os resultados, tá bom? Então eu quero agradecer a cada uma que esteve aqui, tá? Espero ter contribuído e já quero convidar, tá? Fazer 2 convites. Um para participar hoje às 19 horas de outra live que eu vou fazer, falando um tema que é uma live que eu estou fazendo essa semana, que é um aquecimento para o evento que eu vou realizar nos dias 11, 13 e 15, chamado A Revolução do Crochê, onde eu vou estar ensinando muita coisa dessa trajetória, desse trabalho que eu desenvolvo, e vou ensinar a montagem de um colar também, tá? Então, hoje às 19 vai ter a live que vem com o tema já aquecendo a Revolução do Crochê, e quem puder estar lá, está convidada, tá bom? Então, um beijo e a gente se encontra às 19.